Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver este exercício que vocês podem ler aí. Foi solicitado que um grupo de 64 pessoas escolhesse um número natural maior do que 3. Após a análise das escolhas, constatou-se que 12 pessoas escolheram um número primo, 30 um número par, 14 um múltiplo de 3 e 6 um múltiplo de 6. O número de pessoas que escolheu um número ímpar não múltiplo de 3 foi igual a quanto? Pausem o vídeo, tentem fazer e depois acompanhem comigo. Vamos lá então. Olha só. Vamos primeiro olhar para essa informação aqui. 12 pessoas escolheram um número primo. Pessoal, lá no conjunto dos naturais, o menor dos números primos é o 2. Depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 11 e assim por diante. Vocês devem observar que não há mais nenhum número primo que seja par. Pois, se ele fosse par, ele seria múltiplo de 2 e sendo múltiplo de 2, ele não seria primo. Ok? Muito bem. Então, se essas 12 pessoas escolheram um número primo maior do que 3, né, como foi pedido aqui, o 2 não foi escolhido e nem o 3, tá? Portanto, estes 12, tá? Todos estes 12 escolheram 12 números primos e ímpares. Tá? Vale, é lógico, enfatizar que esses primos e ímpares não são múltiplos de 3. Não são múltiplos de 3, pois, novamente, se fossem múltiplos de 3, não seriam primos. O único número múltiplo de 3 que é primo é o próprio 3. Tá? Então, esses 12 primos e ímpares já satisfazem a resposta. Isso significa que a resposta para a pergunta dele é 12 ou mais. Continuando, vamos analisar agora essa informação de que 14 pessoas escolheram um múltiplo de 3 e 6 escolheram um múltiplo de 6. Aqui está o conjunto dos múltiplos de 3. Esse conjunto tem um número de elementos igual a 14. Tá? Tudo bem. Acontece que se um número é múltiplo de 6, ele também deve ser múltiplo de 2, né? Para ter 6 tem que ter 2 vezes 3, tá? Por isso, os múltiplos de 6 formam um subconjunto dos múltiplos de 3, porque ele tem que ter o 3. Então, estes 6 elementos estão aqui dentro desse conjuntão dos múltiplos de 3, tá? Acontece que se 6 são múltiplos de 6, outros 8 não são múltiplos de 6, para dar o total de 14, tá? Então, gente, o que isso vai ajudar a gente? Assim, todos esses caras aqui são pares. São 6 números pares, porque tem o 2. Portanto, esses 8 são ímpares, né? Pois se fossem pares, além de múltiplos de 3, seriam múltiplos de 6, pois teriam o fator 2. Tá bom? Muito bem. Seguindo. 30 pares, a informação que está faltando aqui, ó. 30 pares. Isso aqui é o conjunto dos pares. Esse conjunto tem que ter um total de 30 elementos. Muito bem. Só que esses múltiplos de 6 estão aqui dentro dos pares, também são subconjuntos. É um subconjunto dos pares, aqui tem 6, então os outros 24, que são pares e não múltiplos de 6, estão aqui. Muito bem, feita essa análise, a gente pode
concluir o problema dividindo o universo de 64, o de universo, em pares e ímpares. Olha só, pares 30, tá? Então não são 36 pares, são 30, porque os múltiplos de 6 são um subconjunto dos pares. Ou seja, tem que ter 34 ímpares. Só que olha só, desses ímpares a gente conhece aqueles primos, né, que são 12. Esses primos não são múltiplos de 3, como foi explicado no início. Eu tenho aqui nesses ímpares os múltiplos de 3, que são 8, e ainda assim não deu 34, deu 20. Portanto, faltam 14. E esses 14 são números ímpares, que não são primos e nem múltiplos de 3. Poderia dar como exemplo 35, que é um número ímpar, não é primo e nem múltiplo de 3. Tem 14, tá? Portanto, a resposta final deve ser a soma desses 12 primos, que são ímpares e não múltiplos de 3, com esses 14. Portanto, a resposta da pergunta é 12 mais 14, que é 26. Alternativa D.